A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para podermos estar trazendo mais um estudo, mais uma parte da porção bíblica, para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu já quero estar agradecendo a todos que estão aí aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a você que está fazendo parte aí dessa nossa história e já te pedir para que você venha estar compartilhando esse vídeo, para que você venha estar se inscrevendo aí no nosso canal, nos ajudando aí a estar divulgando a palavra de Deus. Não esqueça aí de estar mandando aí um joinha aí para nós aí, para que possamos cada vez mais estar alcançando pessoas. Nesta feita, nós estaremos fazendo uma introdução aos profetas menores. Logo em seguida, estaremos postando outros vídeos falando de cada profeta, o seu tempo, a sua mensagem, o cenário a qual eles se encontravam. Mas antes nós precisamos fazer um pano de fundo, qual é? Entender esse tempo que os profetas eles vão surgir para poderem profetizar. E a nossa matéria agora nós estaremos estudando sobre profetas menores. Vamos estar estudando sobre 12 profetas que tiveram aí o seu ministério profético, tanto em Judá, Reino do Sul, como em Israel, Reino do Norte, e também algumas nações vizinhas foram alcançadas também pela palavra profética. Então hoje aqui a intenção é fazermos uma introdução, um comentário rápido e básico dos profetas menores. O quadro em qual envolve os profetas menores, eles vão dar início ao seu ministério profético logo após a divisão do reino, mas antes da divisão do reino nós já tínhamos os profetas atuando, trazendo suas profecias, aconselhando reis. A exemplos, nós temos Natã. Natã era um profeta que estava ali do lado de Davi, e a gente vê que quando ele chega junto de Davi e ele entra dentro da presença de Davi e ainda entrega-lhe uma mensagem tão dura, nós podemos dizer, como é que esse profeta ele tem toda essa liberdade de estar entrando no palácio real, na presença de Davi, e lhe entregando uma mensagem tão dura? Que autoridade ele tem para isso? Então nós podemos ver que Natã, ele age com Davi não apenas como profeta, ele estava sempre do lado de Davi e agia como conselheiro. Estava sempre do lado de Davi. É por isso que nós vemos assim uma certa liberdade de Davi. Então nós temos o reino unificado, que vai dar início com Saul. No ano, o Reino Unido, todas as tribos unidas, ela vai começar com Saul, Davi e por fim Salomão. Esse reino ele vai de 1051 até 931 a.C. É um reino muito extenso. Então nós temos aí esse tempo em que o reino está unido. Logo após a morte de Salomão, o reino vai se dividir. Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, nós temos aí por capital Jerusalém. E Reino do Norte, nós temos por capital Samaria. Jeroboão vai ser o primeiro reino da divisão ali no sul. E Jeroboão ele vai ser o primeiro rei do reino dividido nas 10 tribos do norte. Então nós vemos aí que Deus, ele sempre está à frente de tudo. Ele sempre está à frente de tudo. Então, nós temos aqui do ano 931.
a 722, no reino dividido, nós temos as tribos do norte, que vai do rei Jeroboão II, primeiro, até Oséias, o rei Oséias. Tem por capital Samaria. Esse reino que começa em 931 e tem o seu final em 722. Por que 722? Por causa do cerco e do ataque assírio, a qual vai destruir essas 10 tribos do norte, dando por fim aí a essas 10 tribos. Eles não voltam mais a se constituírem, eles se perdem no cativeiro assírio. O reino do sul, ele prossegue um pouco mais. O reino do sul, o reino de Judá, que vai do reinado de Jeroboão até Zedequias, é um reinado mais extenso. Vai a partir da divisão do reino no ano 931 e ele vai até 586. Ele é um pouco mais prolongado. E essa é o pano de fundo que vai aí tendo aí por base o ministério profético. E o ministério profético, ele não vai só até as divisões do reino. Também, após, tem um momento muito importante, que é o momento do exílio. Em 586 até 538, mais ou menos, nós temos aí o cativeiro babilônico e mais ou menos nesse tempo, o ministério profético ainda tem a sua continuidade. E ainda assim, pós-cativeiro, o ministério profético ainda está muito em evidência. Lembramos muito bem que os profetas pós-cativeiro, nós temos Joel, nós temos Zacarias, nós temos Malaquias. Esses profetas, eles estão trazendo a sua mensagem em todas as épocas. Deus nunca fica sem seus mensageiros, Deus nunca fica sem profeta. Então, em uma introdução básica e rápida acerca dos profetas, nós temos os profetas menores. Eles são 12 e nós vamos falar muito bem sobre eles. São chamados profetas menores não por causa da sua importância, mas ao tamanho do livro e a extensão do ministério exercido. Então eles não são chamados de profetas menores simplesmente porque os profetas tinham menos qualidades ou menos importância. Não, isso é uma nomenclatura que foi dada no século IV por Agostinho de Hipona, a qual ele está dividindo os profetas, dando essa nomenclatura de profetas menores pelos seus escritos, e não pela sua importância, não pelo que os profetas eram, porque todos eles foram inspirados por Deus e tiveram as suas qualidades, tanto os profetas maiores como menores. Os profetas, eles são divididos em 3 seções principais. Tanto os maiores como os menores estão dentro dessa seção. São anteriores ao cativeiro, profetas do cativeiro e profeta pós-cativeiro. Profetas anteriores ao cativeiro, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonia e Jeremias. Todos esses profetas, eles abrangem antes do cativeiro babilônico. Dentro do cativeiro babilônico, nós temos a atuação profética de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses profetas tiveram a sua mensagem dentro do período chamado cativeiro babilônico. E por fim, pós-cativeiro, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias.
dentro da nossa Bíblia Sagrada, que nós temos aí os profetas que agiram antes do cativeiro, no período do cativeiro e pós-cativeiro. Os profetas de Israel. Profetas de Israel, nós temos Oséias, Amós e Jonas. Profetas de Judá, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias. Profetas pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quem eram os profetas? Quem eram os profetas? Primeiro, eram pessoas simples. Segundo, chamadas não por sua vontade, mas pelo propósito de Deus. Os profetas foram chamados não porque eles quiseram, não porque estava na sua vontade. Não, esses profetas, eles foram escolhidos por Deus por um propósito. E nós vamos entender qual é esse propósito. Quem eram os profetas? Eram megafones de Deus em época de caos. Eram bocas proféticas de Deus em época de caos. E qual eram as situações que o povo estava vivenciando quando nós falamos de caos? Primeiro, o caos social, caos político, caos espiritual. Caos social, a opressão aos menos favorecidos, a opressão aos pobres. Um caos social estava se estabelecendo em certos períodos e os profetas vinham para denunciar o que estava acontecendo. E daqui a gente vai passar a entender que o caos social a qual os profetas eles estão narrando, eles estão testemunhando, eles estão sendo boca de Deus para falar contra essa falta de compreensão, contra esta falta a qual os superiores, os grandões estavam oprimindo os menos favorecidos. Então entram os profetas agora com as suas mensagens para denunciar. Isso é errado. Então, o caos social, os menos favorecidos, o pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico em cima da pobreza. Semelhante o que está acontecendo nos dias atuais. Os profetas, com as suas mensagens, não é uma mensagem simplesmente direcionada para aquele período, mas as suas mensagens são atuais. Os profetas, eles são atuais. Segundo, caos político, corrupção. Alguém já ouviu falar em corrupção nos dias de hoje? Então nós entendemos que as profecias deixadas por esses profetas não são apenas para o seu tempo, e sim para os dias de hoje. Terceiro, caos espiritual. Caos espiritual. Apostasia, idolatria, sacerdotes comprados e sacerdotes corrompidos. Então, quando o rei se distanciava de Deus, a política se corrompia. Quando a religião não estava nos caminhos de Deus, quando o caos era estabelecido, entrava em ação os profetas. Os homens que Deus levantou. E eles vieram com uma mensagem forte, vieram com uma mensagem de denúncia, falando sobre o pecado, falando sobre a idolatria, falando sobre a apostasia, falando contra a corrupção. Quando os reis eram maus, esses profetas
se levantavam. Quem eram os profetas? Profetas eram homens do campo, eram homens do povo e eram homens da corte. Eram pessoas de várias qualificações e de várias áreas sociais. Então é assim, se estabelece o caos, o profeta entra em ação. Isso quer dizer que eu e você, é no momento do caos, é quando tudo se torna difícil, é que Deus quer contar comigo e Deus quer contar contigo. O profeta não é aquele que entra no cenário quando as coisas estão bem. O profeta é aquele que entra em evidência, ele entra com a sua mensagem quando as coisas vão mal. Ao contrário do que se intitulam hoje profetas, que querem os melhores lugares, os melhores hot dogs. Esses profetas, eles foram chamados para conflitos e não para tapinha nas costas. Bom, seguindo à frente, na nossa introdução, ainda não estamos falando sobre os profetas propriamente dito, mas vamos lá, vamos se organizar. Os profetas menores, organizados por Esdras e as grandes sinagogas no período do cativeiro. Então nós temos a nossa Bíblia composta, tudo arrumadinho. E no princípio os profetas não eram chamados de profetas menores, porque todos foram compilados em um só livro. Esdras, junto com os outros rabinos, nas grandes sinagogas, no período do cativeiro, eles organizaram os livros, colocaram tudo arrumadinho e começaram a chamar de rolo dos profetas. Pega o rolo dos profetas. Então já sabia que aqueles eram os profetas menores. Esse nome, profetas menores, ele só vai entrar em evidência no 4º século, no período da igreja. Ficou organizado, não em ordem cronológica, mas ficou organizado da seguinte maneira. Primeiro, Joel. Segundo, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. É essa ordem que você encontra na tua Bíblia Sagrada. Agora vamos ver em ordem cronológica. Cada profeta em seu período, em seu tempo. Como ficaria em ordem cronológica? A nossa Bíblia começa, os profetas menores começa por Oséias, em ordem cronológica, o profeta mais antigo, o primeiro que começou a profetizar, não foi Oséias, e sim Obadias. Se fôssemos falar do profeta mais antigo, seria Obadias. Ele que começou depois da divisão do reino, seguindo por Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sanfonias, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa é a ordem. Se você não pegou, volta o vídeo aí rapidamente, escreve, se atualiza, para que você venha entender em ordem cronológica. Não é? Foram chamados profetas menores nessa organização de Agostinho para melhor compreensão. Não é uma palavra pejorativa, menosprezando ou diminuindo a capacidade dos profetas. Aqui nós temos uma breve introdução acerca dos profetas menores. Logo em seguida, nós estaremos estudando acerca de cada profeta, todos os 12
nós estaremos fazendo vídeos separadamente, talvez com um ou mais profetas, ou apenas com um profeta. O que você tem que entender é que essa mensagem deixada por esses profetas são mensagens que trazem uma conotação para todas as épocas. A atualidade de suas profecias é como eles fossem contemporâneos nossos. É como se ele estivesse vivendo nos dias atuais, E essa mensagem deixada por cada profeta, ela não deve se perder, ela não pode se perder. Então, a todo tempo, nós temos que estar tratando daquilo que Deus, em momento de corrupção, em momento de distanciamento, em momento de esfriamento, Deus age com os seus profetas. Então, vamos fazer com que essas profecias, elas venham a ser atuais. Não só pregando as mensagens desses profetas, mas também sendo canais de Deus, para que nós não venhamos a nos deixar levar por aquilo que a gente está vendo e achar que isso é normal. Não, nós somos canais de Deus, nós somos boca de Deus para denunciar o que é errado. Não podemos ser coniventes, não podemos estar aliados com aquilo que é errado. Quando a religião se afasta de Deus, Deus levanta os seus mensageiros. Quando a corrupção chega, Deus levanta seus mensageiros. Você é canal de Deus. Você é porta-voz de Deus. Você é instrumento de Deus. Você é o embaixador de Deus. Segundo aos Coríntios 5:20. Você é embaixador. Você carrega uma mensagem. Mas segundo ao que diz em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores, o embaixador, quando traz uma mensagem do seu país, as pessoas não ficam sabendo nem quem é o embaixador. Mas esse embaixador, ele trouxe a mensagem do seu presidente do seu país para um outro país, e o que tem que aparecer é a sua mensagem, que veio em nome de determinado presidente. E nós, como os embaixadores, não temos que aparecer. Quem tem que aparecer é a mensagem dada pelo nosso rei, pelo nosso Deus. É Ele quem tem que estar em evidência. Fique na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe a todos.